Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aulinha? O nosso tema da aula de hoje é sobre o reino protista, ou os protozoários. Preparados? Então, vamos lá. Reino protista. Reino protista são organismos eucariontes. Eu já falei para vocês o que é eucarionte numa outra aula, dizendo que são aqueles organismos que o núcleo da célula deles, ele tem uma cápsulazinha que envolve esse núcleo, não deixando o DNA dele se espalhar dentro da célula. Tem aqueles organismos que têm uma única célula ou outros que têm muitas, nesse grupo dos protozoários. Alguns são bem pequenininhos, vistos somente com o uso de um microscópio. Outros já é possível ver a olho nu. Alguns produzem o seu próprio alimento, como são aqueles fotossintetizantes, porque é o grupo das algas. Só que tem aqueles também que dependem de uma outra fonte de alimento para sua subsistência. Então, assim, eles são classificados em dois pequenos grupos, das algas e dos protozoários. Falando de alga, vamos lembrar de algumas características dela. Nesse grupo das algas, dos protozoários, tem aquelas que são pequenininhas. Dessas que são pequenininhas, eu tenho as euglena, ou alga verde, as algas vermelhas e as algas douradas. Todas elas produzem clorofila, que é um pigmento verde, que assim ela consegue fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Aquelas algas que são microscópicas, todas elas recebem um nome em específico também. Elas são chamadas de fitoplâncton. Já aquelas que são macroscópicas, elas são grandes, vistas a olho nu, nós temos o exemplo das algas vermelhas, das algas pardas e das algas verdes. Vou te contar uma curiosidade. Você sabia que foram as algas verdes que deu surgimento para as plantas terrestres? Olha só o quanto elas já evoluíram, não é verdade? Temos também, nesse grupo, conhecidos como protozoários de vida livre, que são protozoários que não causam doença. Eles vivem em ambientes úmidos ou aquáticos. Mas existem sim alguns que são parasitas, e nós vamos falar deles mais adiante. O nome que os protozoários recebem, ele vai de acordo com a sua forma de locomoção. Então, por exemplo, tem um protozoário que ele tem para se locomover como se fosse uma caudinha. Essa cauda recebe o nome de flagelo. Então, o nome dele é flagelado. Tem um que parece um saquinho, todo inchadinho. O nome dele é sarcodínio. Tem outro que ele tem um monte de cíliozinhos em volta. Até parece os cílios dos nossos olhos. O nome dele é ciliado. E tem um que ele parece um monte de bolinha, remetendo a um esporos. Então, o nome dele é esporozoários. Esse que eu falei para vocês, que parece um saquinho, um exemplo dele é a ameba. Não é à toa que essa meleca toda gelatinosa, o pessoal chama de amoeba. É porque lembra muito uma ameba. E quando ela vai se locomover, ela vai se estendendo com essa parte gelatinosa dela. A gente fala que são movimentos de pseudópodes, que são essas expansões que servem para locomoção e até a alimentação dele também. Quanto à sua reprodução, pode ser de duas maneiras, sexuada e assexuada. Vamos falar da assexuada primeiro. Assexuada quer dizer não tem sexo. Para ter sexo é necessário ter um indivíduo macho e fêmea. Mas neste caso, quando eles são assexuados, é o seguinte, um indivíduo se duplica e ele vira dois. E de cada um desses, eles vão se duplicando e assim dando continuidade. Aqueles que se reproduzem de maneira sexuada, não. Eles fazem a conjugação. São dois indivíduos que trocam material genético entre si, originando um outro ser. Nessa forma de reprodução sexuada e assexuada, elas acontecem num único ciclo, que a gente chama até de metagênese, ou alternância de geração. Quer dizer que numa parte da vida dele, ele se reproduz de forma sexuada. Em outra parte da vida, ele se reproduz de maneira sexuada. Como que é a assexuada dele? É quando ele perde um pedaço. É uma alga, não é? Agora imagina essa alga perdendo um pedacinho. E esse pedaço cresce e vira uma nova alga. Pronto, reproduziu de maneira sexuada. Agora imagina essa alga dentro da água liberando um esporos. E aí fecundando e criando uma nova alga. Reproduziu sexuadamente. Bom, vamos falar mais de algumas algas protistas. Essas algas que eu falei para vocês que são protistas,
elas são fotossintetizantes, certo? Tem uma, que são os dinoflagelados, que tem 2 flagelinhos, eles formam um fenômeno chamado de maré vermelha. Eles soltam um negócio na água, uma substância na água, que ela é um pouquinho tóxica. E a água do mar fica parecendo sangue. Outra coisa que elas podem provocar no meio ambiente é a eutrofização. Vocês já viram isso no ano passado? É quando ocorre um crescimento acelerado de muitas algas na coluna d'água. Ela fica até verde, impedindo a entrada da luz solar e provocando a morte de muitos organismos. Tem uma imagem aí embaixo, parece que ele está pegando um lodo verde. É o processo de eutrofização. Para a importância econômica, as algas, elas são protistas que são importantes na nossa alimentação. Quem não gosta de comida japonesa? Gente, eu sou apaixonada, ó, minha boca até saliva. Mas as algas, elas são muito importantes até na produção de medicamentos, na farmácia mesmo, na indústria farmacêutica. Só que sempre tem aquela coisa ruim, né? Tem aqueles protozoários que são pequenos bichinhos. E esses protozoários que são pequenos bichinhos que não tem nada a ver com as algas, eles causam doenças. Uma delas é essa que vocês estão vendo, a amebíase. O nome genérico científico dela é Etamoeba São Paulo. A etamoeba, ela forma uma bolinha de um cisto, e aí, dependendo do que você come, se a água estiver contaminada, você toma esse cisto, e aí ali dentro do seu intestino, esse protozoário, ele se agarra ali, e aí ele vai fazendo mal, ele vai te deixando com anemia, ele vai fazendo buraco dentro do teu intestino, e ele não é único. Temos o da giardia, ou giardíase, que acontece muito quando um cachorro que tem a giardia dentro do seu intestino, ao fazer o número 2, faz o cocôzinho dele, ele acaba liberando esse protozoário. Se esse protozoário que saiu no cocô do cachorro entrar na superfície do seu pé ou da sua pele, você acaba se contaminando também, tá certo? Um dos principais sintomas é fezes muito fedidas. Ah, então você tá com giardíase? Não, mas vamos ver todos os sintomas, né? Porque cocô fedido todo mundo faz. Mas as fezes saem com sangue, elas saem avermelhadas e a pessoa sente muita dor no abdômen e não consegue fazer a digestão dos alimentos. A toxoplasmose, que ela é muito perigosa, é quando um rato contaminado, ele acaba carregando dentro de si um protozoário ou até mesmo um gato contaminado. E essa doença nós devemos tomar muito cuidado, principalmente as mulheres quando estão gestantes. Porque se elas entrarem em contato com o protozoário da toxoplasmose, isso não vai afetar somente a ela, mas vai afetar o desenvolvimento do embrião. Então, tem que tomar muito cuidado. Doença de Chagas é outra doença que é provocada por um protozoário que vive dentro de um barbeiro. Esse barbeiro, quando ele faz o número 2, às vezes nós entramos em contato com esse protozoário e aí um dos principais problemas são o coração. Ele fica enorme. E o problema é que é uma doença irreversível. Com o coração muito grande, ela vai ficar mais apaixonada. Não, é só uma brincadeira para quem tá com sono aí. Na verdade, quando o coração fica grande, a pessoa não consegue respirar direito. E aí vai ter uma série de problemas. E não vai pensando que é uma doença, difícil de pegar. Eu mesmo conheço 2 pessoas que são bem próximas no meu convívio que têm doença de Chagas. A malária, que é quando esse mosquitinho, que é mais encontrado em regiões de muitas florestas, como a Amazônia, ela tem um protozoário dentro de si. Onde ela pica, o local da picada, ela libera o protozoário. Tá certo? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e assistido a nossa aula até o final. Se você assistiu até o final, você é um guerreiro e você deve estar se perguntando, meu Deus, o que vai cair na prova? Será que eu vou cobrar muito sobre as doenças ou não? Eu não costumo pegar muito a fundo nas doenças, mas estudem muito sobre a parte das características gerais dos protozoários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, estou com muitas saudades de vocês e espero em breve poder aí nos encontrar. Tudo bem? Um beijo e até a próxima.